Olá pessoal, estamos aqui de novo para mais um vídeo e vamos seguindo com o nosso curso aí de algoritmos. Bom, na última aula aí do curso a gente estudou média simples e ponderada, né? Então, que tem o fluxograma tal da média, a gente vai estudar fluxograma ainda por algumas aulas. Depois de um tempo não vamos mais estar estudando aí fluxogramas. Então a gente está vendo aí desde o nosso primeiro algoritmo até as duas últimas aulas como proceder com cálculos simples, cálculos de média e assim por diante, né? A área de um triângulo e aí vai. Vamos lá. E se eu quiser calcular, por exemplo, a média e tomar uma decisão e mostrar para o meu usuário se a pessoa foi aprovada ou reprovada? Como é que eu vou fazer? Então, nessa aula, a gente vai começar a estudar, além de todos os conceitos que a gente já tinha aplicado na aula anterior, conceitos de estrutura de decisão. Ou seja, o nosso algoritmo, a partir de agora, ele vai conseguir tomar decisões e executar ações de acordo com cada decisão, tá? E lembrando que algoritmo, pessoal, é estudo de algoritmo, tudo que a gente aprendeu lá no início é usado aqui também, tá? Então vai ser um algoritmo de condições. Então, vou chamar ele de decisão média. Não vou usar acentos, tá? E eu vou abrir o nosso PowerPoint aqui e tá criando aí o fluxograma com vocês desse algoritmo de média. Então o nosso algoritmo ele vai fazer o seguinte: ele vai receber um valor de 4 notas, calcular a média aritmética simples desse algoritmo, e se a média for maior que 7, a gente vai criar, então, vai fazer com que o sistema, além de informar a média, como a gente já fez na aula anterior, informe que a pessoa passou. Caso contrário, ele vai demonstrar que a pessoa não está aprovada. Beleza, então vamos lá, né? Aqui, então, vou inserir aqui algumas imagens, algumas formas que a gente vai utilizar no nosso fluxograma. Então aqui eu vou ter o início do meu fluxograma, exatamente da mesma forma como foi feito no outro. Após o início, aí eu vou ter a inserção das informações, ou seja, eu vou ter que dar uma mensagem para o meu usuário, certo? Cadê aqui o negócio de mensagem? Tô meio perdido. Cadê? Não era esse, é esse. Então aqui, ó, a gente vai exibir uma mensagem para o usuário. Informe 4 notas, tá? Aqui depois a gente vai fazer uma entrada de dados. Então, cadê aqui a entrada de dados? É essa. Então ele vai ler 4 notas, vai ler N1, vírgula. Eu vou chamar de N1, vírgula. N2, vírgula. N3, maiúsculo, né? Vamos seguir um padrão, vírgula, N4. Daqui para frente, a gente vai fazer o cálculo da média, normal, da mesma forma como a gente fez o outro fluxograma, tá? Até então não tem nenhuma diferença. Para ações, então, peguei a forma errada, eu tenho esse cara aqui, que vai fazer o seguinte, vai calcular a média aritmética simples. Então, a variável média, ela vai receber N1 mais N2 mais N3 mais N4. Tudo isso daqui dividido pela quantidade de notas. Então, dividido por 4. E aqui, para não ficar em duas linhas, né, eu vou organizar dessa forma. Feito isso, eu preciso verificar então se a pessoa está reprovada ou se está aprovada. E uma vez feito isso, a nossa
regra para a pessoa estar aprovada é se a média, se o resultado desse cálculo aqui for maior ou igual a 7. Para isso, eu insiro uma condição, uma decisão. O sistema vai tomar uma decisão. E no fluxograma, o que representa a decisão é esse cara aqui. Tá? Seria a nossa decisão. Então, se média maior ou igual a 7. Caso a média for maior ou igual a 7, então ele vai tomar alguma decisão. Vamos já desenhar aqui as nossas setas, definindo o fluxo de informação, né, do sistema. Então vamos lá, né? Já para ficando bem definidinho, que agora isso daqui vai se tornar importante. Então depois eu formato tudo mais escuro aí para vocês. Esse fluxograma, lembrando, eu vou estar enviando junto com o DVD aí na aula. Tá? Então depois na média eu vou ter 2 caminhos a seguir. Então meu primeiro caminho, caso for verdade, vai fazer isso. Caso for falsidade, vai fazer isso. Certo? Então eu tomo 2 caminhos. E os 2 caminhos vão fazer algo diferente de acordo com a decisão. Então, caso for verdade, como a gente faz para identificar o que é verdadeiro? Eu costumo inserir uma caixa de texto com um Vzinho do lado, ó, aqui do lado da reta, e outra caixa de texto com um Fzinho do lado para indicar a falsidade, certo? Então, caso for verdade, ele vai tomar o caminho de cima, caso for falsidade, o caminho de baixo. Beleza. E agora a gente vai ter que informar o usuário se ele está aprovado ou reprovado. Então, vou copiar esse mesmo símbolo aqui, ó. Então, vamos ver aqui, aprovado, aprovado, que entre aspas, né? Sempre aprovado com média 2 pontos, vou fechar aspas, vou colocar a palavra média, exatamente como está na variável que vai armazenar. Então vai escrever aprovado com média 8, 9, aí depende do resultado do cálculo. Da mesma forma, eu vou fazer também reprovado, tá? Que não coube aqui dentro desse esquema, então a gente vai dar uma rearranjada aqui. Tá? Então aqui, deixa eu dar uma reorganizada. Então ele vai escrever aqui da mesma forma do aprovado se a pessoa está reprovada. Bom, e mediante de qual dos 2 caminhos for tomado, ele vai se encaminhar para o fim do meu algoritmo. Então, cadê? Aqui, então, vamos colocar aqui assim, ó, fim. E aqui, claramente, temos que inserir o sentido, né, do fluxo de informações, que é esse e esse. É um caminho a ser tomado. Independente de qual caminho for tomado, ele vai para um sentido. Deixa eu formatar mais bonitinho isso daqui, para ficar certinho para vocês. E já vou explicar esse fluxograma, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem a seguinte situação, pessoal. Temos o seguinte fluxograma, aqui faltou deixar pretinho, pronto. Iniciou-se o algoritmo, vai informar uma mensagem para o usuário pedindo para informar 4 notas. A pessoa vai inserir 4 notas no sistema. O sistema vai realizar um cálculo de média simples com essas notas, isso já foi abordado em aulas anteriores, e agora vem a diferença das outras aulas com essa. Mediante ao resultado desse cálculo aqui, ele tem que tomar uma decisão. Se a média for maior que 7, ele vai falar
que o cara está reprovado. E vai informar com a média, e vai informar qual foi a média que a pessoa teve, e vai se encaminhar para o fim. Caso isso daqui for verdade, ou seja, caso a média for maior ou igual a 7, então a pessoa está aprovada. E aí ele vai vir para esse cara aqui, vai informar que a pessoa está aprovada com a média tal, e vai informar a média calculada e se encaminhar para o fim do fluxograma. Notem que mediante a apresentação aí, o fluxograma da aula anterior, deixa eu salvar esse daqui para a gente não perder, né? Mediante o fluxograma da aula anterior aí, pessoal, eu já vou abrir ele aqui também para a gente dar uma olhadinha. Tem somente a diferença da parte de decisão, né? Antes não tinha isso, não tinha essa parte de decisão, e agora tem. Aula 06, estudando condições, estruturas, condições. Pronto. E não era 6, era 7, mas tudo bem. Então tá aqui, ó, pessoal. Esse daqui é o nosso fluxograma, e eu vou abrir aqui o outro anterior, da aula anterior. Tá? Então já vou renomear aqui também para a aula 7, para a gente não fazer confusão. Certo? Opa, porque está aberto, eu não vou conseguir. Beleza, tenta novamente. E agora está aqui o fluxograma. Olha só o nosso fluxograma anterior, como é que era? Ó, início, informe 4 notas, fez o cálculo, escreveu a média, foi para o fim do sistema. Beleza. Como ele vai ser agora? Olha só, início vai receber 4 notas, calcular a média e vai verificar se essa média for maior ou igual a 7. Caso for verdadeira, ele informa que a pessoa está aprovada com a média tal. Vai para o fim do algoritmo. Caso for falso, ele mostra que está reprovado, informa a média e vai para o fim do algoritmo do mesmo jeito. Tá, professor, entendi como é que vai funcionar o algoritmo. E como eu vou passar isso daqui para a programação? Vamos lá. Não muda muito do que a gente já vinha vendo. Então, vou ter as mesmas variáveis. Vou ter N1, vou ter N2, vou ter N3, vou ter N4, vou ter a média. Lembrando que essas variáveis elas podem ser quebradas. Então, eu tenho notas 4.5, 4.6, 7, 8, 10, 10 não, né? 10 é o máximo, 9,5 e assim por diante. Então, tem variáveis do tipo real. Da mesma forma, seguindo o fluxograma, a gente vai informar uma mensagem para o usuário. Então, vamos lá, escreval, informe, e aqui eu vou colocar nota por nota, tá? Informe a primeira nota. E aqui, então, leia, né? Não precisa necessariamente ser maiúsculo, tá? Que pode ser minúsculo. Leia N1. Para facilitar o meu trabalho, eu vou copiar esse cara aqui. Então, vamos vir para cá, vamos vir para cá, vamos vir para cá. Beleza. E agora aqui, ao invés de ser a primeira nota, eu vou informar a segunda nota, terceira nota e quarta nota. E vamos arrumando aqui, então, para não ficar uma mensagem errada. Segunda, terceira e quarta nota. Beleza, feito isso, eu vou aplicar ainda o cálculo de média. Então, aquela variável média que a gente declarou aqui em cima, como a gente já aprendeu anteriormente, vai receber o meu cálculo de média. Vai ser N1 mais N2 mais N3 mais N4. Dividido por 4. Professor, eu preciso de pôr os parênteses? Não. Nesse caso aqui, entra prioridade de sinais. Aliás, nesse caso aqui, tem que pôr o parênteses, por causa da prioridade de sinais. Se eu não colocar os parênteses, o que vai acontecer? Vai fazer primeiro a divisão de N4 por 4, depois somar no restante. Não é isso que eu quero. Eu quero que seja primeiro
feita a soma entre todos esses números, depois seja dividido por 4. Por isso, dos parênteses. E agora eu tenho a condição, né? De acordo com o nosso fluxograma, depois de realizado esse cálculo de média, eu tenho que seguir para a minha condição. E a minha condição diz que se a média for maior ou igual a 7, caso isso daqui seja verdade, ele vai ser aprovado e vai informar qual foi a média. Caso seja falsa essa afirmação, ele vai ser reprovado e vai informar a média. Então ele vai dar uma mensagem caso verdadeiro, caso falso. Como fazer isso aqui dentro do fluxograma? Muito simples, pessoal. Na verdade, para fazer isso, aliás, aqui dentro do algoritmo, a gente usa, sempre que tiver casos desse tipo, condições, a gente vai usar um comando chamado se. Então, se o quê? Se a minha média, ou seja, se a minha variável que recebe o cálculo de média for maior ou igual a 7, então ele vai executar alguma coisa. Tem que ser feito dessa forma, pessoal. Não adianta eu fazer de forma diferente. Eu tenho que ter os parênteses, eu tenho que ter a estrutura. Sempre que eu tiver condição, eu vou fazer um se. Então, se a média, ou seja, se o valor dessa variável for maior ou igual a 7, então ele vai executar alguma coisa. E de acordo com o nosso fluxograma, o que ele vai executar? Vamos voltar aqui para ver. Ele vai informar uma mensagem falando que a pessoa foi aprovada e o valor da média. Então, ele vai fazer um escreval. Escreval o quê? Aprovado com média, 2 pontos, espaço, e aqui média. Aqui uma vírgula, né? Se não me engano tinha vírgula, não me lembro mais. Depois a gente verifica, caso der erro a gente sabe que é a vírgula. E caso isso daqui for mentira, então eu vou fazer a controvérsia disso, a falsidade. Então eu coloco se não. E aí, ou seja, se a média for maior ou igual a 7, então ele vai escrever aprovado com a média e o valor da média. Se não, ou seja, caso não for uma média maior ou igual a 7, caso o valor dessa variável não seja maior ou igual a 7, então ele vai informar outra mensagem. Escreval reprovado com média. E aí aqui também eu vou informar o valor da média. E por último, eu tenho que fechar a minha condição. Então o se e o se não fazem parte dessa condição. E eu fecho então um fim se. Tem que ser dessa forma, pessoal. Então a estrutura da condição é a seguinte. Eu tenho se inicia, então vou colocar aqui um comentário, que esse código vai ir para vocês. Inicia uma condição, uma condição, certo? Aqui eu vou colocar outro comentário aqui embaixo. Executa o comando abaixo, caso a condição seja verdadeira, e aqui vamos colocar aqui assim, ó, executa o comando abaixo caso a condição seja falsa. Professor, e se eu tivesse mudado, se eu tivesse colocado média menor que 7, né, no caso, sem englobar o 7, como seria? Então aqui seria a mensagem de reprovado, ia continuar sendo verdadeiro isso daqui, ele ia executar aqui, caso contrário, aqui. Pessoal, não necessariamente o senão ele é obrigatório em uma condição. Eu posso ter uma condição somente com um se e fim se, tá? Por exemplo, ele só vai executar caso seja verdade. Eu não tenho uma controvérsia. Então, eu não preciso usar o se não. A gente vai trabalhar vários exemplos utilizando se aí durante as aulas e isso vai ficar mais claro. Vamos executar nosso algoritmo para verificar se deu tudo certo, né? Então, deixa eu só ganhar aqui espaço para estar mostrando para vocês aí todo o algoritmo. Tá aqui, deixa eu ganhar mais espaço aqui um pouco.
Então tá aqui, ó, final algoritmo. Aqui eu tenho o meu algoritmo, deixa eu ganhar mais uma linha aqui. E tá aqui, ó. Então esse é o algoritmo para cálculo de média com estrutura de decisão, com comando de execução. E esse daqui é uma decisão simples, existem outros tipos de decisão que a gente vai estar estudando aí no decorrer do curso, tá? Vamos executar então aqui o algoritmo e verificar. Então executou, informar a primeira nota, olha só, então ele vai ler aqui a primeira nota, 5. Vamos simular uma reprova. Ele vai ler uma segunda nota, 3. Ele vai ler outra terceira nota, 6. Outra próxima nota, vamos para um valor real, 4,5. O que aconteceu? A pessoa foi reprovada com média 4,62. Certo? Então, opa, tá certo. Se eu calcular a soma disso daqui tudo, olha só. Eu tenho 6, 9, 14, 18. 18 dividido por 4. Vai dar aí 4 vezes 4, 16, sobra 6 para chegar até lá. Então tá certo o nosso cálculo. Vamos fazer agora para verificar caso seja verdadeira essa decisão. Então vamos lá que eu vou executar aqui de novo o nosso algoritmo. E vamos lá. Então aqui, ó, o cara tirou 8, depois tirou 9, 8,7. E depois tirou 5,3. E a pessoa está aprovada com média 7,75. Se a gente for somar tudo isso daqui, olha só, eu tenho 9 mais 5, 14, com 4, 23, 31. 31 dividido por 4, mais ou menos 7,75. Então, o cara está aprovado, está certo então o nosso cálculo. E aqui então fica a primeira aula com decisão simples, né? Com estrutura de decisão simples, então condições simples, se e se não. A gente vai estar estudando mais alguns exemplos aí nas aulas que vêm, tá? Então por hora é isso, muito obrigado a todos e até a próxima aula.